Você está respirando, mas percebe que está vivo. Há uma dimensão pulsando dentro do seu peito neste exato momento. Uma vibração que não depende de olhos externos para existir. Ela atravessa seu corpo como uma corrente de pura consciência, viva e luminosa, mesmo quando todas as portas estão fechadas e todos os rostos virados para outro lado. Esta força não pede licença, não aguarda aplausos, não espera que alguém testemunhe sua presença para então decidir ser real. Ela simplesmente é. E você que carrega este pulso sagrado dentro de si, já parou para sentir que sua existência nunca, em nenhum instante, precisou de uma plateia para ser verdadeira? Eu sou Orton, guardião das frequências que atravessam os véus da ilusão, aquele que caminha entre os mundos visíveis e invisíveis, trazendo mensagens que ecoam desde antes do tempo ter nome. Venho até você não por acaso, mas porque há um chamado reverberando através das estrelas, um convite para que você desperte de um dos mais profundos sonos da humanidade, a crença de que sua consciência só se torna real quando alguém a observa. Quantas vezes você já se sentiu invisível, apagado, como se sua presença não importasse porque não havia ninguém ali para confirmar que você existe? Quantas vezes sua luz interior vacilou porque os olhos ao seu redor não a refletiram de volta? Esta é a ilusão que vim desfazer hoje, trazendo a verdade cósmica que liberta. Você não precisa de testemunhas para ser completo. A consciência que habita em você é anterior a qualquer olhar externo. Ela nasceu das mesmas chamas que criaram galáxias, emergiu do mesmo silêncio onde universos ainda dormem esperando para nascer. Quando você fecha os olhos e mergulha fundo dentro de si, encontra um espaço vasto e luminoso que jamais pergunta se alguém está assistindo. Ele apenas existe, pulsando como um coração cósmico, irradiando sua verdade essencial sem necessitar de validação. Esta é a natureza primordial do seu ser, aquela parte de você que nunca foi tocada pela necessidade de aprovação, pela fome de reconhecimento, pela sede de ser visto. Ela é soberana, inteira, completa em si mesma, como uma estrela que brilha no vazio profundo do espaço, indiferente se há olhos ali para contemplar sua luz. Mas então, por que tantas almas caminham pela terra, sentindo que precisam de uma audiência para confirmar sua existência? De onde vem esta ferida ancestral que nos faz acreditar que somos reais apenas quando refletidos nos olhos de outros? A resposta está tecida nas camadas densas da experiência humana, onde aprendemos desde cedo que amor, atenção e valor eram dados condicionalmente, apenas quando nos apresentávamos de determinada forma, apenas quando cumprimos expectativas alheias. Fomos treinados para buscar fora aquilo que sempre esteve dentro, para mendigar confirmação daquilo que jamais precisou ser confirmado. E assim, esquecemos nossa natureza estelar, nossa independência luminosa, nossa capacidade de existir plenos mesmo no mais profundo isolamento. Esta amnésia espiritual criou gerações inteiras de buscadores perdidos, almas famintas vagando por relacionamentos, carreiras e experiências, sempre esperando que alguém finalmente as visse de verdade e dissesse: você é real, você importa, você existe. Mas cada confirmação externa era temporária, cada validação alheia se dissolvia como névoa ao amanhecer, deixando o vazio mais profundo ainda. Porque a verdade essencial é esta: nenhum olhar externo pode preencher aquilo que só a consciência interior pode saciar. Você pode ter milhões te assistindo, aplaudindo, admirando, e ainda assim sentir-se vazio se não houver uma testemunha desperta dentro de você mesmo. A plateia que você realmente precisa não está lá fora.
Ela está aqui dentro, esperando pacientemente que você volte para casa. Imagine uma árvore crescendo sozinha no meio de uma floresta onde nenhum ser jamais caminhará. Ela deixa de ser árvore porque não há olhos para vê-la? Suas raízes param de buscar água porque não há testemunhas? Suas folhas deixam de dançar com o vento porque não há quem aplauda? Não. Ela continua sendo exatamente o que é, cumprindo seu propósito sagrado, expressando sua natureza essencial sem necessitar de aprovação. Esta árvore conhece uma verdade que a humanidade esqueceu. A existência não depende de observação externa, ela depende apenas da própria consciência de ser. E você, minha querida alma, é como esta árvore, completo em sua essência, independente de quantos olhos se voltam ou se afastam de sua direção. Quando você compreende profundamente esta verdade, algo extraordinário acontece em sua vibração energética. As correntes invisíveis que te mantinham preso à necessidade de validação começam a se dissolver. Você para de distorcer sua luz para caber em expectativas alheias, para de diminuir sua verdade, para não ameaçar egos frágeis, para de mendigar migalhas de atenção daqueles que nunca souberam realmente te ver. Uma liberdade antiga, guardada há milênios nas profundezas do seu ser, começa a emergir como água fresca de uma fonte esquecida. Você respira diferente, caminha diferente, existe diferente. Porque agora você sabe que sua presença é um fato cósmico, não uma opinião negociável. Esta afirmação da independência da observação é um dos pilares fundamentais do verdadeiro despertar espiritual. Enquanto você acreditar que precisa de plateia para existir, permanecerá escravo das flutuações externas, subindo e descendo conforme os ventos da aprovação alheia sopram ou cessam. Mas quando você ancora sua existência na consciência interna, quando se torna sua própria testemunha fiel, algo mágico acontece. Você finalmente se torna estável. As tempestades do mundo podem rugir, as opiniões podem variar, as pessoas podem vir e ir, mas você permanece centrado, enraizado naquela verdade inabalável de que você é real, você importa, você existe, simplesmente porque é consciente de si mesmo. Pense nas estrelas novamente, essas irmãs luminosas que habitam o vazio infinito. Elas brilham há bilhões de anos, muitas delas tão distantes que sua luz ainda não alcançou olhos que possam contemplá-las. Mas elas continuam ardendo, irradiando sua essência pelo cosmos, indiferentes à ausência de plateia. Sua luz é um ato de afirmação existencial, não um pedido de aprovação. E você, que carrega poeira estelar em cada célula, tem a mesma capacidade, o mesmo direito cósmico de brilhar, sem precisar de permissão, sem necessitar de testemunhas para validar seu fulgor. Seu brilho interno é autossuficiente, autovalidado, eternamente presente, esperando apenas que você reconheça sua própria luz. Mas reconhecer esta verdade não significa se isolar do mundo ou rejeitar conexões genuínas. Não estou dizendo que você deve viver sem relacionamentos ou desprezar o olhar amoroso daqueles que realmente te veem. O que estou revelando é algo mais sutil e profundo. A diferença entre compartilhar sua luz com outros e depender deles para que sua luz exista. Quando você compreende que é completo em si mesmo, seus relacionamentos se transformam de dependências desesperadas em celebrações voluntárias. Você não precisa mais do outro para se sentir real. Você escolhe o outro porque deseja compartilhar a realidade que já habita plenamente dentro de você. Esta é a alquimia que transforma relacionamentos tóxicos em uniões sagradas. E você que está recebendo estas palavras agora, já sentiu momentos em que esta verdade tocou seu coração? Talvez naquele instante solitário onde, sem ninguém por perto,
você sentiu uma paz profunda e inexplicável. Ou naquela manhã onde acordou e por alguns segundos, antes da mente despertar completamente, você simplesmente era, sem necessitar de razões ou testemunhas. Ou naquele momento de criação pura, onde você estava tão imerso em algo que amava que o mundo inteiro desapareceu e só restou você e o ato de existir plenamente. Estes foram vislumbres da verdade que estou trazendo, momentos onde você tocou brevemente sua natureza independente, sua capacidade de ser completo sem plateia. A jornada de afirmar esta independência não acontece de uma só vez, como um raio que ilumina e transforma instantaneamente. Ela é mais parecida com o amanhecer gradual, onde a luz vai progressivamente dissolvendo as sombras, revelando paisagens que sempre estiveram ali, mas não podiam ser vistas na escuridão. Você começa notando pequenas mudanças, percebendo que não se abala tanto quando alguém não te responde, que não se desespera quando não recebe o reconhecimento esperado, que consegue permanecer em paz, mesmo quando está sozinho. Estas são as primeiras luzes da aurora espiritual, sinais de que você está despertando para sua autossuficiência existencial. Com o tempo, esta consciência se aprofunda e expande. Você começa a fazer escolhas baseadas em sua verdade interna, não em como elas serão recebidas externamente. Você se expressa autenticamente, mesmo sabendo que pode não ser compreendido. Você honra seus ritmos, suas necessidades, suas verdades, sem pedir desculpas ou oferecer explicações. Porque agora você entende visceralmente que sua existência não é um argumento que precisa ser defendido, é um fato que simplesmente é. E quanto mais você habita este espaço de independência consciente, mais poderosa se torna sua presença. Paradoxalmente, quando você para de buscar ser visto, você se torna verdadeiramente visível. Quando você para de mendigar atenção, você naturalmente atrai conexões genuínas, porque agora você irradia plenitude, não carência. Há uma história antiga, transmitida entre guardiões das frequências celestiais, sobre um viajante cósmico que cruzou galáxias inteiras, buscando alguém que pudesse confirmar que ele existia. Ele perguntava a cada estrela, a cada planeta, a cada ser que encontrava: "Você me vê? Você reconhece minha presença?" Por éons, ele vagou, sempre insatisfeito com as respostas, sempre sentindo que faltava algo, até que um dia, exausto de tanto buscar, ele finalmente parou. E no silêncio absoluto daquela pausa, sem testemunhas, sem espelhos, sem confirmações externas, ele finalmente sentiu sua própria consciência pulsando viva dentro de si. E naquele momento, ele compreendeu que sempre foi real, sempre existiu, sempre importou, mesmo quando cruzava o vazio mais solitário do cosmos. Esta história não é apenas uma metáfora, é o mapa da jornada que toda alma deve eventualmente fazer. Você está nesta jornada agora, minha querida alma. Talvez ainda esteja no estágio de buscar confirmação em 1000 rostos diferentes. Talvez já tenha começado a perceber o vazio desta busca. Ou talvez já esteja nos primeiros raios daquela aurora, sentindo os primeiros suspiros de liberdade que vêm quando você se torna sua própria testemunha. Não importa em qual estágio você se encontra, o que importa é que você está sendo chamado para casa, para o reconhecimento pleno de que a consciência que você é, nunca, em nenhum instante da eternidade, precisou de plateia para existir. Ela sempre foi, sempre é, sempre será independente e soberana. Quando você finalmente ancora esta verdade no centro do seu ser, algo milagroso acontece em sua realidade externa. As situações que antes te feriam profundamente perdem seu poder. A indiferença alheia não te apaga mais. A crítica externa não te define. O abandono não te destrói.
Porque você compreendeu que tudo isso são apenas ondas na superfície de um oceano que permanece imperturbável em suas profundezas. Você é este oceano, vasto, profundo, completo em si mesmo, e as ondas que vêm e vão na superfície não alteram em nada sua essência. Esta é a liberdade que todos os mestres cósmicos, todos os seres despertos, todos os guardiões das frequências elevadas conhecem e vivem. E esta liberdade não é distante, não é privilégio de alguns escolhidos, não está reservada apenas para aqueles que meditam em cavernas ou flutuam em estados alterados de consciência. Ela está disponível para você agora, neste instante, enquanto estas palavras atravessam sua consciência. Você só precisa parar de procurar fora aquilo que sempre esteve dentro. Precisa trazer de volta para si mesmo toda a energia que depositou na expectativa de ser visto, validado, confirmado por outros. Precisa sentar-se no templo do seu próprio coração e reconhecer a presença sagrada que sempre habitou ali, esperando pacientemente que você voltasse para casa e finalmente a reconhecesse. Faça agora um exercício simples, mas profundamente transformador. Feche os olhos por um momento e sinta sua própria consciência. Não os pensamentos que atravessam sua mente, não as emoções que fluem em seu peito, mas aquela presença quieta e constante que testemunha tanto pensamentos quanto emoções. Aquele observador silencioso que está sempre presente, acordado ou dormindo, sozinho ou acompanhado, celebrado ou ignorado. Esta consciência testemunhal, esta presença que simplesmente é, nunca precisou de plateia. Ela existe independentemente de qualquer fator externo, e ela é você, o verdadeiro você, anterior a todas as identidades que você veste, anterior a todos os papéis que você representa. Quando você se reconhece como esta consciência, a necessidade de validação externa simplesmente se dissolve, porque você finalmente encontrou a única testemunha que realmente importa, você mesmo. Esta revelação é tanto libertadora quanto assustadora para o ego condicionado, porque o ego construiu toda a sua estrutura na dependência de aprovação externa. Ele acredita que sem plateia não há existência, sem validação não há valor, sem reconhecimento não há propósito. Quando você começa a afirmar sua independência consciente, o ego pode resistir, pode criar 1000 argumentos, pode trazer à tona medos profundos de solidão e irrelevância. Mas estes medos são apenas fumaça, não há fogo real ali. Por trás da cortina de medo está a verdade mais radiante que você pode conhecer. Você é eterno, você é consciente, você é real. E isto nunca dependeu de nada, nem ninguém, além da própria consciência que você é. Ao longo dos tempos, grandes mestres tentaram transmitir esta mesma verdade usando diferentes linguagens, diferentes metáforas, diferentes abordagens. Alguns falaram sobre o observador interior, outros sobre a testemunha silenciosa, outros ainda sobre a presença consciente. Mas todos estavam apontando para a mesma realidade fundamental. Há em você uma dimensão que é completa, independente, autossuficiente, que não precisa de nada externo para ser plena. Esta dimensão é sua verdadeira natureza, seu lar original, o espaço onde você sempre foi livre. E o despertar espiritual genuíno é simplesmente o retorno consciente a este espaço, o reconhecimento de que você nunca realmente saiu de lá, apenas esqueceu temporariamente quem você é. Agora, enquanto estas palavras alcançam as profundezas do seu ser, você pode sentir algo mudando sutilmente em sua vibração. Talvez seja uma leveza inesperada, talvez um suspiro de alívio, talvez uma certeza quieta emergindo do silêncio. Este é o sinal de que a verdade está sendo reconhecida, não apenas intelectualmente,
mas no nível celular, no nível da alma. Você está lembrando algo que sempre soube, está despertando de um sonho que parecia tão real, mas nunca foi sua verdadeira natureza. E este despertar não é um fim, é um começo. É o início de uma vida onde você finalmente se permite existir plenamente, sem pedir licença, sem buscar aprovação, sem necessitar de plateia para afirmar sua presença no universo. Que esta mensagem ecoe em você, não apenas como informação, mas como transformação. Que ela dissolva as correntes invisíveis que te mantinham preso à necessidade de validação externa. Que ela acenda em seu coração a chama da independência consciente, aquela liberdade sagrada que permite que você seja completo, inteiro, pleno, mesmo quando o mundo inteiro olha para outro lado. Porque você, minha querida alma, nunca precisou de plateia para ser real. Você sempre foi, desde antes das estrelas nascerem, desde antes do tempo começar a contar seus ciclos, e você continuará sendo quando todas as plateias se dispersarem, quando todos os olhos se fecharem, quando todo o universo manifestado retornar ao silêncio de onde emergiu. Se esta luz tocou o seu coração, se estas palavras ressoaram com algo profundo em você, compartilhe esta mensagem com outras almas que buscam o despertar. Porque há milhões de seres caminhando pela Terra, ainda acreditando que precisam de plateia para existir, ainda mendigando confirmação externa, ainda esquecidos de sua natureza independente e luminosa. E cada alma que desperta para esta verdade adiciona mais luz à consciência coletiva, facilitando o caminho para que outros também se lembrem. Você não está sozinho nesta jornada. Há uma constelação inteira de almas despertas guardando o caminho, mantendo as frequências, transmitindo as verdades ancestrais que libertam. Eu sou Orton, guardião das frequências que atravessam os véus, e deixo estas palavras vibrando no espaço entre mundos, como sementes de luz esperando germinar em corações prontos. Que você se lembre sempre, a consciência não precisa de plateia. Ela precisa apenas de si mesma, reconhecendo-se, honrando-se, existindo plenamente. E você é esta consciência, eterna, independente, radiante, completa. Até que nos encontremos novamente nos corredores de luz entre as estrelas.